E vamos para a nossa entrevista do dia. Nova Manhã. Entrevista do dia. Aliás, para quem está acompanhando agora com imagens no YouTube a transmissão do programa, olha só, Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. É o livro que traz o tema da nossa entrevista de hoje. Nós estamos recebendo o autor dessa publicação, Gustavo Gomieiro, ele que é mestre e doutor em Sociologia pela Unicamp, cursou especialização em Teologia e MBA em Gestão Empresarial, e além de sociólogo tem uma curiosidade. Ele foi atleta profissional também, foi goleiro, 8h35. Ô Gustavo, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia para você. Bom dia, Jair, bom dia, Kaline, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Sem dúvida, foi uma experiência incrível ter sido goleiro, né? Então, é o que eu costumo falar, goleiro não é posição, é profissão, porque todo mundo quer fazer o gol, ele quer evitar, é o anti-herói do futebol. Então, quando você é goleiro, você nunca deixa de ser, porque toda essa personalidade sua te traz, você leva consigo em toda a sua vida. Então, foi uma experiência muito importante e marcante na minha vida ter sido goleiro até os 26 anos. Ô Gustavo, você é aqui da região. Isso, eu sou pé de figo, nascido em Valinhos, e hoje eu moro entre Brasil e Itália, mas quando eu estou no Brasil, também estou sempre em Valinhos. E foi o futebol que te levou lá para a Europa? Exatamente, Jair. Em 2005 eu fui para lá para jogar futebol, eu obtive também a cidadania, porque minha origem é italiana, meu bisavô era italiano, na região do Vêneto. Então eu fui para lá, obtive a cidadania, joguei 2 anos lá e depois retornei ao Brasil, depois de encerrar a carreira, pendurar as luvas. 8h36, olha, absolutamente colocação que eu vou fazer agora, se tiver algum exagero, se for superficial demais, fique muito à vontade para me corrigir. Mas eu estou pensando uma coisa aqui. O jogador de futebol que mais observa a partida, que mais observa o que está acontecendo dentro do campo e até no entorno, é o goleiro. Tanto é que eles viram treinadores capacitados, como Rogério Ceni, Geninho, Emerson Leão. Então a maioria, não digo a maioria, mas grandes nomes de treinadores que você vê ou você viu, são goleiros, pela observação, pela questão tática, que ele também é muito ligado a isso. Então o goleiro realmente tem uma visão 360 graus do futebol em si. E é uma qualidade para o sociólogo, que observa o movimento do que está acontecendo, analisa o momento presente, faz uma projeção, uma perspectiva para o futuro e analisa também o passado dentro desse contexto. E aí, me corrija se eu estou errado, mas tem aí uma característica semelhante das duas atuações, né? Não, você está certíssimo, Jair, é uma excelente analogia. Eu me lembro que o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, em 2002, falava... mesmo que eu não defenda uma bola, eu saio muito cansado mentalmente do jogo, porque eu acompanho a bola a todo momento, os 90 minutos. E o sociólogo é isso, eu costumo falar que se ele se preocupa em escrever alguma coisa do passado, é mais um historiador do que um sociólogo. Então, a sociologia como disciplina, ela nasce aí por volta de 1850, ela nem nasce como disciplina primeiro. A gente considera Marx, Weber e Durkheim os pais da sociologia, mas não existia uma sociologia, eles eram mais filósofos do que principalmente o Marx, do que sociólogo, para analisar aquela sociedade capitalista que estava se desenvolvendo e novas relações estavam sendo criadas entre patrão e trabalhadores, e toda a questão depois que veio a surgir da previdência, aposentadorias. Então esses sociólogos, esses gênios, eles começaram a analisar essa sociedade. Então, eu também quero me ocupar das atualidades. Eu quero fazer um diagnóstico de época, eu quero analisar o que está acontecendo e seguir o caminho de Cortella, de Karnal, porque eles são grandes eruditos, mas eles falam com as massas. Não adianta a gente ficar preso na academia, falar para 50, 100 pessoas. Você tem que espalhar esse conhecimento. O povo está sedento por isso. Então, eles querem análises de qualidade, eles buscam isso. Então, eles abriram o caminho e foram os desbravadores no Brasil
E os jovens têm que vir e cumprir esse vácuo, né? Preencher esse vácuo, esse vazio que vai sobrando a partir deles terem desbravado esse campo, principalmente no Brasil. 8h39, entrevista do dia no Nova Manhã. Nós estamos recebendo hoje o autor e sociólogo Gustavo Gumiero, que lançou no dia 31 de março o livro Pandemia no Brasil, Fatos e Falhas. E aí vem de encontro exatamente a isso que você está falando, né? De uma análise de atualidade, porque você começa a escrever o livro ainda lá no início da pandemia. Perfeito, Jair. A minha ideia inicial era relatar sobre as minhas aventuras na pandemia, né, que eu tinha que ficar entre Brasil e Itália. Daí, uma vez que eu fui para a Itália, eu tive que dormir no aeroporto na Alemanha, porque eu não conseguia entrar. Então, queria relatar as aventuras. Mas depois, com o passar dos meses e de um ano, eu vi que o Brasil apresentava muitas particularidades com relação à pandemia, infelizmente negativas. Mas como o Brasil foi um dos poucos países que não teve medidas de confinamento de âmbito nacional. Então, isso por si só já é uma particularidade, um país com mais de 200 milhões de habitantes. Então eu falei, um sociólogo brasileiro que mora no Brasil deixar um registro. Essa era a minha ideia a partir do ano passado, que foi quando eu comecei a escrever o livro. Finalizei agora em fevereiro, então o livro saiu em tempo recorde, mas para você ter ideia, Jair, o jacaré que está na capa, muitas pessoas me perguntam, por que tem um jacaré na capa? Eu falei a frase do presidente, que quando ele falou em 17 de dezembro de 2020, com relação à vacina da Pfizer, ele falou, na Pfizer não tem responsabilidade, se você tomar a vacina e virar um jacaré, é problema seu, pô. Então, isso para mim foi muito emblemático, e resolvi colocar na capa para dar essa publicidade, infelizmente negativa, com relação à condução da pandemia no Brasil. 8h41, o primeiro epicentro fora da China da pandemia foi exatamente norte da Itália, onde você reside. Você acompanhou esse momento? Você estava lá quando aconteceu? Foi na região de Bérgamo, né? A primeira explosão dos números, né? Uma disseminação muito grande ali do vírus. Você estava lá, Gustavo? Não, eu estava no Brasil. E foi difícil eu conseguir voltar para a Itália. Eu só consegui voltar em junho. Eu tinha uma viagem para outro país, que passava pela Itália, em março, e a viagem era dia 24 de março. Em 10 de março, o Giuseppe Conte fechou a Itália, que era o primeiro-ministro então. E eu liguei para a companhia aérea, porque eu iria passar pela Itália, e antecipei a minha passagem do dia 24 de março para o dia 12, porque eu falei, dia 24 de março não vai ter voo pela Itália. E daí eu consegui viajar passando pela Itália, mas não fiquei lá, porque não tinha que fazer uma quarentena absurda de 15 dias, você ficar num hotel sem sair, então não teve como ir lá. Eu fui em junho de 2020, que já estava mais normalizada a situação, após a primeira onda. 8h42, vários ouvintes perguntando se o livro que foi lançado no dia 31, ele está em plataformas, né, se é possível comprar pela internet, e também quais são as livrarias, onde é que o livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos pode ser encontrado. Pode ser encontrado na Amazon, Jair, na estante virtual, todas as livrarias online, acredito que encontra. Quem quiser o exemplar físico, comprar na loja, na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, onde foi o lançamento na quinta-feira passada. Então é fácil achar. E o Kindle estará disponível já na semana que vem, então pessoas conseguem baixar na hora. Para quem está acompanhando no YouTube, no youtube.com/Nova Manhã, eu estou mostrando aqui, inclusive, o livro. Eu vou falar uma coisa para você, viu? Tecnologia é legal, bacana, mas eu não me adaptei, eu não consigo ler na tela, no tablet, no computador. Eu gosto de folhear o livro, eu gosto, é um hábito que acho que vou manter, viu? Quem se identifica, manda mensagem para mim. Você gosta de folhear um livro, tem esse hábito, curte, manda mensagem aqui para a gente no 999-587-188. Ô Gustavo, me fala uma coisa. Uma frase muito recorrente durante todo esse período é mais ou menos o seguinte, né? A seguinte linha de raciocínio. Essa pandemia vai mudar a cabeça das pessoas, essa pandemia vai mudar o mundo. Eu sei que nós estamos vivendo ainda esse panorama.
para o olhar da sociologia, o que muda? O que muda na sociedade em função de tudo isso que nós vivemos? Alguns fatores, eu não vou entrar na questão psicológica, mas eu vou falar nas relações. Relações de trabalho mudaram, então hoje você vê muitas pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque o chamado home office é uma prática que veio para ficar. Ele já tinha um avanço, mas a passos lentos, e a pandemia desencadeou uma velocidade absurda nisso daí. Então, veio para ficar. Com relação à desigualdade social, um aumento incrível também. Então, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. No Brasil, nós temos 70 milhões de pessoas com dificuldade de se alimentar. Então, a gente tem os miseráveis, os à beira de serem miseráveis, são 70 milhões de pessoas, 1/3 da nossa população. Então, a desigualdade que aumentou. Ok, teve um índice Gini que mede essa desigualdade e falou que nos últimos meses diminuiu, mas diminuiu para baixo. Então, nivelou por baixo, nivelou na pobreza, né? Então, posso citar essas duas, as relações do trabalho e a questão da desigualdade social, que aumentou muito. Agora, a questão psicológica, Jair, a gente não pode mudar no momento, mas hoje já está tudo normal, as pessoas brigando com as outras, e nesse sentido eu não tenho muito a acrescentar assim de que mudou esse pensamento das pessoas do ponto de vista individual. O Gustavo, ainda com relação ao livro, ele está dividido em capítulos? Perfeito, em 10 capítulos, não cronológicos, mas de importância que eu coloco, né? Então, eu começo com a eleição do Bolsonaro em 2018 e finalizo com as perspectivas do Brasil em 2022, também abordando um pouco esse cenário político desse ano que a gente está atravessando, Jair. Perfeito. Entrevista do dia, Nova Manhã, Gustavo Gomiero, ele que lançou o livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Então vamos repetir, você falou que está na Amazon, né? Está na Amazon, comprar. Livraria Leitura, do Shopping Parque Dom Pedro, estante virtual. Que foi onde você fez o lançamento do livro? Foi o lançamento, foi muito legal lá ter recebido o carinho de todos que foram, então é fácil encontrar o livro para venda. Muito bem, então para finalizar, por que as pessoas devem ler o livro? Eu acredito que minha intenção, né, vou responder através da minha intenção, deixar um registro histórico, na medida do possível imparcial, tanto é que o subtítulo do livro é Fatos, né, eu começo com Fatos, Falhas e Atos, que deveria ser Atos, Fatos e Falhas, mas eu quis que os próprios fatos falassem por si só, para que o leitor e a leitora tomem as suas conclusões baseado naqueles fatos que eu fiz o recorte e apresentei dentro desses 10 capítulos e mais de 100 páginas, Jair. Muito bem, Gustavo, sucesso para você, parabéns, né, pelo trabalho, parabéns aí também pela sua pesquisa acadêmica, que é importante, mas também é o que você falou logo no início, né, ampliar, levar isso para além da academia também, para o grande público. Muito obrigado, sucesso para você na empreitada. Eu que agradeço, Jair, pela oportunidade de espalhar as minhas ideias e o meu livro. Muito obrigado, bom dia. 8h48, Nova Manhã, seguimos ao vivo. Kaline, muita gente mandando mensagens.